nos processos que ocorrem nesses países. Então, com isso, começou a ser disseminado em em todas as regiões a ACV. Como decorrência, o que aconteceu? A pegada de carbono ela começa a ser disseminada, né? Primeiro porque as mudanças climáticas elas têm essa grande preocupação mundial, a própria ONU tem o painel internacional de mudanças climáticas, as pessoas têm mais percepção sobre mudança climática, já se falava em pegada de carbono considerando a planta, né? Quanto que uma planta emite de carbono ou de emissões de gases de efeito estufa, e agora então nós vamos com a pegada de carbono no escopo 3, que vai considerar então quanto que é o impacto das mudanças climáticas no ciclo de vida do produto. E por decorrência o mercado também começa a pedir informações sobre o impacto ambiental do produto ao mercado consumidor. Então, só para lembrar, a gente falou sobre os consumidores verdes no Brasil que estão crescendo. E a gente fala ainda também que sobre o consumidor final. Mas vamos lembrar de grandes consumidores. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, bom, mas o consumidor final talvez não tenha tanta preocupação. Eu sei de muitas pessoas que elas mal veem o prazo de validade do produto na hora que fazem a compra, né? Porque elas verificam apenas o preço. Então, inclusive, quando tem promoção de preços de produtos que vão vencer em 1 ou 2 dias, essas pessoas aproveitam e compram mais, porque o preço é mais baixo. Mas não são esses consumidores, não são só os consumidores verdes finais, né? Uma pessoa, um indivíduo que vai adquirir produtos mais verdes, mas também os grandes consumidores. Então, por exemplo, aqui, esse consórcio de sustentabilidade mundial, ele está preocupado justamente com as questões de sustentabilidade, como aumentar a sustentabilidade no mundo e envolver as questões do ciclo de vida para identificar que produto é mais sustentável do que o outro. Então, nós temos aqui grandes empresas, a BASF, a Alcoa, a Walmart, que está no mundo inteiro, preocupadas com a questão de ciclo de vida. Então, a Walmart está falando assim, bom, no futuro eu quero que os produtos que passem aqui pela nossa distribuição, pela nossa revenda, eles tenham ACV. Se não tiver ACV, assim nós não vamos vender. Eles querem mudar a imagem deles, da empresa, querem que ela seja vista como mais sustentável. Quando a gente vê lá nos Estados Unidos ou em vários outros países, a Walmart nunca é citada como uma das empresas verdes. Então ela quer mudar esse conceito. Tem até um fato curioso. Na Suíça, 2 grandes redes de supermercado, elas fazem ACV simultaneamente, conjuntamente. Não simultaneamente, conjuntamente. Porque produtos que têm um desempenho ambiental muito ruim são retirados simultaneamente das 2 redes. Por que eles fizeram isso? Porque como elas competem, se uma delas retirasse, a outra poderia manter os produtos no mercado e conseguir mais consumidores. Então elas se juntaram para retirar os produtos de pior desempenho ambiental. Então prejudicando por um lado as empresas que não se preparam, mas por outro lado indicando que as empresas precisam ter essa preocupação, que elas já precisam se preparar para esse novo mercado ambiental. Aí, além disso, tem a legislação, que ela está vindo cada vez mais forte, pensando também no ciclo de vida do produto. Então, por exemplo, a Diretiva de Energia Renovável da União Europeia, ela já está exigindo que para nós exportarmos biocombustíveis para eles, nós temos que provar que há uma redução das emissões de CO2 no ciclo de vida. E não é uma redução pequena. Agora é de 35%, mas ela é sempre gradual. Então tem que provar no ciclo de vida que ela é menor. Então, por exemplo, aquele caso da soja produzida hoje no Paraná, né? Eventualmente ela poderia reduzir,
ter menos emissão, não. Então, o biodiesel produzido a partir do soja no Paraná poderia eventualmente ter menos emissões que o diesel produzido. Por outro lado, se a gente invadir as florestas nativas, né, devido ao corte, as emissões de gases de efeito estufa então aumentam e, consequentemente, talvez esse biodiesel produzido a partir da soja em regiões que antes eram florestas nativas não podem ser vendidos para a União Europeia. Então, essas questões elas também estão sendo consideradas. Quais são as fases da ACV? Elas parecem poucas, mas na prática elas são subdivididas em pequenas subfases. Então, mas em geral elas são apenas 4. Então, é a definição do objetivo e do escopo, a análise de inventário, a avaliação do ciclo de vida e interpretação. Então, notem principalmente que existem setas indo e voltando, porque a ACV é uma técnica dinâmica. O que acontece? A gente define o objetivo e escopo, vai até a próxima fase e, eventualmente, nós temos que redefinir o escopo, redefinir o objetivo, em função das informações que a gente tem, né, que estão disponíveis. Então, isso é muito comum. Se alguém fizer um ACV para vocês, não se assustem que tenha que redefinir o escopo e o objetivo. É importante porque, às vezes, as pessoas elas têm a nossa noção. Esse é meu objetivo e agora eu tenho que atingi-lo, né, de qualquer forma. E no caso da ACV não é assim. Nós vamos tentando adaptar, alterar, e nas próximas fases você tenta, nas próximas etapas, nas próximas ACVs, né, nós tentamos realmente atender aquele objetivo maior. Mas é uma melhoria contínua, a gente não consegue isso numa primeira vez. Então, essa primeira etapa... Essa primeira fase de objetivo de escopo, ela é justamente para delimitar o estudo, para dizer onde que ele e como que ele é válido, né? Vocês se recordarem, eu havia comentado que havia estudos que indicavam que um ou outro produto era melhor em função da forma como ele foi feito. Então, a primeira fase da ACV é justamente isso, estabelecer as condições, os limites em que o estudo é válido. A segunda fase na análise de inventário, o que nós fazemos é justamente coletar em cada um dos processos, né, que não são poucos no ciclo de vida de um produto, todas as entradas, claro que todas esse é o teórico, né, mas todas as entradas e todas as saídas. Ou seja, não é o fluxograma, o fluxo principal do produto. Não é só o minério de ferro vai virar uma lata de aço. Não, eu preciso pensar que para produzir a lata de aço, também para produzir o aço, eu vou precisar de carvão, então, né, de coque. Então, o coque também vai precisar ser produzido, então eu preciso voltar até o carvão. Vou precisar lembrar que para o aço ser transportado até a empresa que vai fabricar a lata de aço, também vai precisar de um caminhão. Então, o caminhão vai precisar de rodas, de pneu, de bateria, de motor, etc. E tudo isso também vai ter que retornar até o momento em que esses materiais eles foram extraídos. Então, isso é realmente muito extenso, né, e deve ser considerado numa ACV. Então, este é o inventário de ciclo de vida, consequentemente, demanda muitos dados, né, muitas informações que nós precisamos coletar em cada um dos processos, e para analisar isso também fica complexo. Então, as primeiras ACVs mostraram que parar no inventário do ciclo de vida, apesar de ser mais técnico, mais de engenharia, a gente tem a informação das emissões ali, ela não é tão fácil para o tomador de decisão. Porque o que pode acontecer aqui? O produto lá, A, ele pode emitir menos CO2, mas pode emitir mais amônia.
Daí o produto A pode emitir mais chumbo, mas menos mercúrio. Então, como é que nós fazemos essa análise? Fica muito difícil para o produtor decidir o que é melhor ambientalmente e também para o consumidor. Então, consequentemente, a gente não consegue parar aqui e nós precisamos avançar um pouco mais. O que está havendo em relação a essa quantidade de dados necessária? Então, estão sendo montadas bases de dados regionalizadas. Então, nós temos duas alternativas, né, que é montar uma base de dados própria ou então adaptar a base de dados existentes. A vantagem de montar uma base de dados própria é que a gente desenvolve aquela metodologia que talvez for melhor ou mais adequada para a nossa região. Então, hoje existem bases de dados na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Qual delas, será que alguma delas nos satisfaz ou ainda qual que seria o mais adequado para nós, ou será que nós temos que montar uma base própria? Então a gente pode desenvolver a metodologia, só que o investimento inicial é maior. E para uma base de dados de ACV, nós precisaríamos aí no mínimo de 400 processos, dados de 400 processos. Então, por quê? Porque, como eu havia comentado, tem muitos materiais, muita energia, né, que são utilizados em qualquer ACV. Então, a gente precisa dessas informações. Todo mundo consome energia elétrica no país. Não tem nenhum processo que conheço que não consome energia elétrica. Consequentemente, se consome energia elétrica, a gente precisa saber de informações sobre as entradas e saídas, né, consumo de recursos e a emissão de poluentes, de produção de energia hidroelétrica,